grande desafio é efetivamente termos a paz como esteio para o desenvolvimento econômico e social. O professor universitário João Pereira comentou a abertura da 5ª sessão do Comitê Central da Frelimo. O académico diz que é preciso encontrar soluções pacíficas e urgentes e que nem a Renamo nem o governo podem ganhar a luta entre as duas partes. João Pereira começa por apontar que a Frelimo de hoje já não é a Frelimo de ontem. Nos últimos tempos, eu acho que a Frelimo perdeu um pouco desta faculdade em termos de antecipação dos eventos. Por exemplo, há processos que são irreversíveis para este país. É o processo da descentralização. É preciso que a Frelimo comece a pensar qual é o tipo de descentralização que este país precisa. Antecipar isso significa também antecipar futuras soluções para futuros conflitos que o país possa ter. Há o problema, por exemplo, da descentralização econômica, como distribuir melhor a riqueza deste país. Há um problema, por exemplo, da exclusão e da inclusão. Que tipo de mecanismo pode ser adotado para conseguir criar uma sociedade mais aglutinada? Então, esse exercício foi sempre feito pelo Partido Frelimo durante muitos anos, mas nos últimos anos perdeu. Perdeu por quê? Por aquilo que o próprio presidente Nunes também indica no seu discurso, de que a capacidade crítica do partido diminuiu. As pessoas que vão hoje ao partido têm medo também de falar, porque depois, quando se fala contra ou expõe os seus pensamentos, muitas das vezes leva à exclusão dentro do próprio partido. O professor universitário critica a ideia de nomear membros da RENAM para cargos no governo como uma saída da crise política. Por exemplo, em certos países do continente africano, mesmo na América Latina, em momentos de grande crise, muitas das vezes foi usado como estratégia de eliminação da oposição a indicação dos elementos da oposição dentro do próprio governo. Por quê? Porque quando se chega às eleições, tendo um governo em que estão representados aí governadores da RENAMO, governadores da MDM e tudo isso, dificilmente o eleitor vai atribuir uma culpa ao Partido Frelimo. Vai perguntar, tá bem, mas se vocês estiveram lá, o que é que vocês mesmos fizeram? Quantas escolas construíram? No tempo, por exemplo, que a Frelimo estava sozinha, existia mais escolas, mais hospitais, mais isso, mais aquilo. Isto é a partilha de responsabilidade. Então, gerir um país requer uma inteligência suficiente para a Frelimo ver que, tomando em consideração o cenário atual, como é que você pode usar, por exemplo, o Estado é um mecanismo de eliminação dos adversários políticos. Por isso que eu, muitas das vezes, começo a pensar que, se calhar, a RENAMO também não sabe, ou sabe ou não sabe das implicações que possa ter, fazendo parte do governo, não tendo controle de todo o governo no seu todo. João Pereira explica também que nem o governo, nem a RENAMO podem ganhar a guerra. O outro ponto é de que não é possível uma vitória militar nas circunstâncias atuais, nem do lado da RENAMO, nem do lado do governo. Nunca na história da humanidade uma força de guerrilha foi vencida pela via militar, nem um governo foi derrubado de qualquer maneira sem um apoio externo. E neste momento não existe nenhum ambiente favorável. Não há nenhuma força que queira o derrubo do governo e não há nenhuma força que queira a eliminação militar ou política da própria RENAMO. Porque você pode acabar com a RENAMO militar, mas não acaba com a RENAMO social. Porque a RENAMO social tem 40 e tal % de votação. Então, muitas das vezes, quando muitos analistas dizem que é possível eliminar militarmente a RENAMO, não. Elimina uma parte da RENAMO, mas não consegue eliminar a RENAMO como um partido que tem uma base social muito forte. Mais um baleamento na cidade da Beira, província de Sofala. Um homem foi morto hoje a tiro por um segurança de uma empresa privada durante uma perseguição. O guarda suspeitava tratar-se de um assaltante. O baleamento ocorreu por volta das 4 horas desta quarta-feira e atingiu este cidadão, que teve morte instantânea. A vítima de bala perdida era guarda e foi alvejada durante uma perseguição entre um agente de segurança privada e um suposto ladrão no bairro de Maquinino, na cidade da Beira. O corpo foi encontrado por vizinhos ao lado destas viaturas estacionadas. Alfa daí do Pensalotão. Estava sentado, estava sonegado. O ladrão passou a levar o telefone. Levou o telefone quando assusta. Então estava perseguindo o ladrão. Curvaram assim. Eu dei o primeiro tiro, ela não viu que ele atingiu, mas ele atingiu. Saiu a sangrar até nas mãos. Então, o segundo tiro já, aquele guarda aí,
está acontecendo numa loja. Não estava a limpar o carro. Aí onde ela morreu, aí estava a limpar o carro. A polícia esteve no local logo às primeiras horas, mas o agente de segurança que baleou o cidadão já tinha desaparecido. A pessoa sumiu até agora. O corpo da vítima foi tirado do local do crime por volta das 12 horas. Antigos funcionários do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em Cabo Delgado estão há 17 anos à espera do acórdão do Tribunal Supremo. O grupo aguarda a reintegração depois de terem sido expulsos, alegadamente sem justa causa. O caso envolve 12 ex-funcionários da antiga Direção de Prevenção e Controlo de Calamidades Naturais, hoje INGC, que foram expulsos em 1994, alegadamente sem justa causa, ao reclamarem retroativos, tendo o grupo levado o assunto ao Tribunal Provincial, o qual deveria não lhes dar razão. Insatisfeitos, os ex-funcionários submeteram recurso ao Tribunal Supremo já em 1996 e 2 anos depois foi proferido o acórdão. Segundo os ex-funcionários, a sentença do Supremo terá-lhes sido favorável. Entretanto, nunca obtiveram acesso no Tribunal Provincial. Neste momento, estamos a pedir um inquérito que a Procuradoria-Geral, como defensor oficial do Estado, crie uma condição, até a próxima semana, que esse processo aqui não estão a tirar, estão a alegar. Nós temos esse documento de mão que a própria secretária já deu entrada no gabinete do juiz. Fomos falar com o juiz, o presidente, e alegou completamente que não tinha recebido nada. Assim estamos a exigir o processo, o acórdão 104/98, que aqui não querem tirar, e a cópia. Dos 12 ex-funcionários, 6 perderam a vida e estão a ser representados pelos familiares e exigem o acórdão do Tribunal Supremo. Sofrimento, tristeza, a nudez, pobreza, enfim, 6 já perdemos por consequência de má nutrição, de viver mal, quando quiserem viver desamparados, abandonados com família, filhos e muito mais. Tem que nos tirar aquele acórdão e mostrar por que está a esconder o acórdão. Nós queremos aquele acórdão para nós ficarmos calados, porque desde 94 estamos a sofrer de um lado para o outro. O processo que se reclama é 21/96 e o acórdão do Tribunal Supremo ostenta o número 104/98. O Tribunal Provincial de Cabo Delgado diz que o acórdão dos antigos funcionários do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades perdeu-se no Tribunal Supremo, pois não chegou à primeira instância. O processo foi decidido em março de 1999, mas não temos certeza de terem sido notificadas as partes, porque a própria informação é com reserva, que tem certeza que remeteram o processo ao Tribunal de Primeira Instância. Segundo essa informação, só disse que remeteram, mas nos livros de protocolo respectivo não constam terem remetido o Tribunal de Primeira Instância. E nós aqui, compulsando os nossos livros de baixa, também não consta termos recebido o processo. E foi na fase dessa informação, de troca de expediente, que se produziu a informação que ordena para que notificassem as partes para requererem a reforma dos autos. E desse despacho do venerando presidente do Tribunal Supremo foram notificadas as partes e parece que negaram assinar, mas quando eu recebi a audiência, eles disseram que já tinham recebido a informação e que iam requerer a reforma dos autos. Não temos provas dos nossos livros e nós até podemos fornecer esse documento que ordena o requerimento da reforma e que nos ajuda a esclarecer de certa forma que o Tribunal Supremo tacitamente reconhece ter perdido o processo.
setor da educação em Inhambane está a distribuir lanche escolar nos 4 distritos assolados pela seca, naquele ponto do país. São cerca de 24 mil crianças que beneficiam do lanche. É a resposta do setor de educação e desenvolvimento humano face à situação de emergência e visa evitar que crianças abandonem a sala de aula devido à fome. A medida seria inicialmente implementada em 90 escolas localizadas nos 4 distritos considerados críticos, mas devido à gravidade da situação, o número de escolas abrangidas passou para 124. Neste momento estamos a trabalhar em resposta a esta situação de emergência e vai ser dado um lanche escolar às escolas dos distritos afetados. Sim. Numa primeira fase nós tínhamos 90 escolas que estavam assoladas, mas porque é um fenómeno que vai tendo o seu impacto nos diferentes distritos na medida em que não está a chover, então todas as escolas destes distritos acabam fazendo parte das escolas assoladas, o que representa 125 escolas e uma média de 24 mil alunos. E porque a operação é onerosa, dado que cada lanche distribuído custa cerca de 20 meticais ao Estado, o setor de educação precisa de pelo menos 1.500.000 meticais por semana para matar a fome das crianças 3 vezes por semana. Contamos muito mesmo com os agentes econômicos, com a sociedade civil, por isso é que lançamos a campanha de solidariedade interna. Cada um pode oferecer 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar. Se cada um for depositar 1 quilo de açúcar e 1 quilo de farinha na direção provincial ou nos serviços distritais, acredito que poderíamos estar a fazer um gesto enorme em apoio às crianças que estão neste momento a sofrer os efeitos da seca e, consequentemente, da fome. Para fazer chegar o lanche escolar às crianças dos distritos de Govuro, Mabote, Funhalouro e Panda, o setor de educação está a trabalhar com dinheiro do Fundo de Emergência, mas já está a acionar os seus parceiros para o apoio a este movimento. E assim seguimos a um breve intervalo. Voltamos já a seguir com o essencial da informação. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo nos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito
da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil. Vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos é como é que insertamos uma investigação eficaz para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Cuidjur chega à sua casa, agora com o novo horário, todas as segundas-feiras, às 23 horas. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Noite, edição de quarta-feira. Mais de 13 mil pessoas passam a ter água potável em Boane, província de Maputo. Foram inauguradas esta quarta-feira 5 fontanárias que poderão aliviar o sofrimento vivido num dos distritos afetados pela seca em Maputo. Longas esperas e muito desespero. Não há. Meus bidões estão aqui desde quarta-feira da semana passada. Por vezes, somos obrigados a passar a noite aqui. Somos picados por mosquitos e chega a amanhecer sem que tenhamos conseguido água. A população é obrigada a recolher a água dos charcos. Estamos obrigados a recorrer a charcos de água suja para que pelo menos possamos tomar banho e cozinhar. Um sofrimento que chegou ao fim. Foram inauguradas esta quarta-feira 5 fontanárias na localidade de Molotano. Já temos água limpa para cozinhar e beber. Já não ficaremos doentes por causa da água suja. Adelina tem 14 anos. Também tem muito que comemorar. Essa água vai nos ajudar, vai nos apoiar. Todas as coisas vão acontecer aqui. Nós estamos felizes. Aqui onde eu estou, não tenho coisa para falar por essa água, porque vai me ajudar. A iniciativa de uma organização norte-americana em parceria com a Fundação Joaquim Cissano. Numa primeira fase vai ser abastecida por um caminhão, mas estamos a trabalhar com as autoridades da água, o FIPAG, para que haja uma conexão da água, de modo que a população tenha acesso à água 24 horas por dia. O problema da água é um problema sério para a saúde das pessoas. Os hábitos de higiene de uma pessoa variam de acordo com a quantidade de água que a pessoa tem disponível. Se a pessoa tem acesso a 1 litro de água, tem determinados hábitos de higiene. Se tem 5 litros de água, tem outro. E por isso, se nós queremos aumentar o nível de saúde da população, temos necessariamente de aumentar o acesso desta população, portanto, à água. As fontanárias que poderão aliviar a vida de 3 mil famílias custaram $50 mil.
Internacional, Dilma Rousseff perdeu seu maior aliado no Congresso e deu um novo passo em direção ao impeachment. O Partido Progressista abandonou na terça-feira a coligação de governo e declarou-se favorável ao processo de destituição da Presidente do Brasil, que será votado na Câmara Baixa do Parlamento este domingo. O Partido Progressista é o segundo grande parceiro de coligação a abandonar o Partido dos Trabalhadores em pleno processo de destituição de Dilma. O primeiro foi o PMDB, maior partido no Congresso, do vice-presidente Michel Temer, agora uma das grandes figuras da oposição à presidente e seu provável sucessor no caso de impeachment. Com a saída do PMDB, o Partido Progressista tornou-se o maior aliado do governo. A relutância em continuar a sê-lo resolveu-se na noite de segunda-feira, durante a votação da Comissão Especial de Deputados, que abriu formalmente o pedido de impeachment. 3 dos 5 representantes do Partido Progressista na Comissão Especial votaram a favor da abertura do processo. A saída de um novo parceiro de coligação confirma a tendência de que o apoio a Dilma no Congresso enfraqueceu com o passar dos dias. Tanto a oposição como os defensores da presidente têm para já votos suficientes para vencer a votação de domingo. A oposição precisa de 2/3 da Câmara dos Deputados, ou 344 votos, para aprovar o impeachment, mas até agora tem menos de 300, segundo as diversas contagens diárias na imprensa brasileira. A chave está nos cerca de 100 deputados indecisos sobre o voto de domingo. Um relatório da Unicef divulgado esta terça-feira afirma que 1 em cada 5 ataques suicidas protagonizados pelo Boko Haram são realizados por crianças. O relatório divulgado pela Agência das Nações Unidas para a Proteção da Infância refere que em 2014 o grupo extremista nigeriano utilizou 4 crianças nos atentados, enquanto que em 2015 o número de crianças subiu para 44, dos quais 75% eram raparigas. A utilização de crianças, especialmente de raparigas, enquanto bombistas suicidas, tornou-se uma característica definitiva e alarmante deste conflito, afirmou Laurent Duvalier, porta-voz regional da Unicef à Reuters. Muitas destas crianças provavelmente não sabem que carregam consigo explosivos, muitas vezes detonados remotamente, acrescentou. Os ataques suicidas têm se alastrado para além da Nigéria, com os vizinhos Camarões, Chad e Níger a serem cada vez mais um alvo preferencial dos jihadistas nigerianos, que em 2015 juraram fidelidade ao autodesignado Estado Islâmico. Dos 151 ataques realizados no ano passado nestes 4 países, 89 deles foram executados na Nigéria, 39 nos Camarões, 16 no Chad e 7 no Níger. De acordo com o relatório da Unicef, Camarões é o país que registra o maior número de ataques suicidas que envolvem crianças, contabilizando um total de 21. Segue-se a Nigéria com 17 casos e o Chad com 2. A sede da Mossack Fonseca, no Panamá, foi alvo de buscas esta terça-feira, na sequência do escândalo mundial dos chamados Panama Papers. As autoridades do país procuram provas das atividades ligadas aos paraísos fiscais, consideradas ilegais. Entretanto, depois de França ter anunciado que vai voltar a incluir o Panamá na lista de países que não cooperam no combate à evasão fiscal por causa deste escândalo, o chefe de Estado do país respondeu. De Panamá ratifica sua posição. Se o governo francês não considerar a decisão, o governo do Panamá vai tomar medidas diplomáticas em resposta à posição unilateral do governo francês. Essa decisão que é equivocada, garantiu João Carlos Varela. Recorde-se que França retirou o Panamá da lista de países e territórios não cooperativos em 2012, depois dos países concluírem um acordo bilateral sobre combate à evasão fiscal. A Grécia tenta limpar o porto de Piraeus, perto de Atenas, com o aproximar da época alta do turismo. As autoridades gregas tentam convencer os refugiados a abandonarem pontos turísticos. Com o aproximar da época alta do turismo, as autoridades gregas estão preocupadas com a presença massiva de refugiados e imigrantes no porto de Piraeus, perto de Atenas. Nesta altura, estão mais de 4.000 pessoas acampadas no porto. Dessas, cerca de 800 pessoas já aceitaram ser levadas para outros campos de refugiados do país.
mas a maioria não quer ir para os centros de acolhimento, alegando que os mesmos parecem uma prisão. As situações mais graves vivem-se mais a norte. Na Grécia, junto ao campo de Idomeni, a situação é cada vez mais tensa. No domingo, registaram-se incidentes entre os migrantes e a polícia macedónia e foram disparadas balas de borracha. As autoridades de Atenas já condenaram o que chamaram de uso excessivo de força. O governo de Skopje acusa a Grécia de não conseguir controlar os refugiados. Entretanto, o Alto Comissariado para os Refugiados da ONU já criticou o uso de balas de borracha e gás lacrimogéneo nas fronteiras do norte da Grécia. Na fronteira entre Itália e Áustria estão a ser reforçados os controlos. Isto porque muitos migrantes, como já não conseguem passar da Grécia para a Macedónia, optam por rotas alternativas. Tentam chegar à Itália e daí subir para o norte numa tentativa de chegar, sobretudo, à Alemanha. Fique por aí, voltamos logo a seguir ao intervalo, mas antes a previsão de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, a cidade de Maputo poderá estar uma máxima de 31 graus e mínima de 20, Xai-Xai 29 de máxima e mínima de 19, em Ambane poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira 29 de máxima e mínima de 22, Chimoio 26 de máxima e mínima de 17, Quelimane 31 de máxima e mínima de 22, Tete prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e mínima de 23. Para a zona norte do país, Nampula 30 de máxima e mínima de 22, Pemba 30 de máxima e mínima de 23, Lixinga poderá estar uma temperatura máxima de 24 graus e mínima de 16. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos brincar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. Como é que o processo aqui é diferenciado? Os casos de direito, da lei e da justiça vão atuando de maneira muito sutil, vistos e ditos de forma simples e direta. Onde falhamos como é que insertamos uma investigação eficaz
para identificar o fulano X. É isso que nós não conseguimos fazer. Com análises de quem sabe o que diz e diz o que sabe. Não temos procuradores totalmente íntegros. Nós não somos nenhum estado de polícia. O que é que está por detrás desse problema? Nós temos um Ministério Público hoje cerimonioso. São esses fatos que depois temos que conjugar com o Código Penal e verificar se é ou não um ilícito criminal. O condutor violar uma das contravenções que estão no Código de Estrada de forma grave, ele comete um crime de acidente de viação de que resulta em morte. É assim que o Cuidjur chega à sua casa, agora com o novo horário, todas as segundas-feiras, às 23 horas. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da Praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RNAP à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Estamos de volta ao jornal. O antigo vice-ministro da Juventude e Desportos, Carlos de Sousa, propõe-se a trabalhar com a formação no hóquei em patins, caso vença as eleições à presidência da Federação Moçambicana de Patinagem. A garantia foi dada por Belguita, mandatário da candidatura do Dr. Cazé. Nos próximos blocos noticiosos da STV e STV Notícias, para já, o técnico do Machaquete, King Conda, acredita na conquista do Campeonato Nacional de Futebol e outras provas oficiais na presente época futebolística, não obstante os resultados menos conseguidos que na sua equipa não obstante os resultados que a sua equipa vem conseguindo no início da principal prova de futebol nacional. Não obstante os resultados menos conseguidos nessas primeiras jornadas do Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2016, Chiquinho Conde, técnico dos Machacas, disse que a sua equipa continua apostada na luta pela conquista do campeonato e outras provas do calendário futebolístico nacional, mas lamenta as contrariedades resultantes das ausências de alguns jogadores que constituem a espinha dorsal dos tricolores. No ano passado nós começamos lindamente e não ganhamos o campeonato. Quem sabe este ano começarmos dessa forma tímida, como disse, possamos chegar na segunda volta à frente de todos os outros. Este é o nosso objetivo. Agora é preciso que as pessoas sejam pacientes, porque ninguém ganha a terceira, nem a quinta, nem a 13ª jornada. O ex-capitão dos Mambas fez saber, por outro lado, que o seu grupo de trabalho aguarda ansiosamente o regresso do guarda-redes malauiano Simplex e do central Zabula, suspensos pela Liga Moçambicana de Futebol, na sequência dos atos registrados na época passada em Nacala, a quando do jogo com Ferroviário local para Moçambola 2015.
Aguardamos ansiosamente que os castigos dos nossos dois grandes líderes, que é o Zabula e o Simplex, regressem para que nós possamos ser mais fortes e, de facto, recuperarmos aqueles que de facto são importantes, como o Isaac, o Whisky, o Nelson, o Guarda-Redes também, Mazaruro, que não pode ainda estar presente aqui. De recordar que depois de ter terminado a primeira volta em primeiro lugar, os tricolores acabaram o Campeonato Nacional de Futebol Moçambola 2015 na 5ª posição. Abdul Omar já não é treinador do Xingal de Tete. A direção do clube decidiu afastá-lo, alegadamente por maus resultados. É a primeira chicotada psicológica no Moçambola 2016. O técnico deixou de ser treinador do Xingal de Tete esta terça-feira, depois de negociações com a direção canarinha. De acordo com Abdul Omar, o executivo liderado por Garrido Fernando alegou não reunir condições para a continuidade da equipa técnica na coletividade. Em causa estão os resultados que não aparecem, já que em 3 jogos realizados, o Xingal empatou 2 e perdeu 1. E a gota de água veio na última partida, quando empatou com o Estrela Vermelha, provocando ira dos adeptos que pediram a cabeça do técnico. Não é questão de deixar de ser treinador do Xingal, foi a forma como a direção ontem solicitou-nos e pronto, despediu-nos. Perguntamos também se era questão de mãos de resultado. A direção disse não era mãos de resultado. Ainda assim, Abdul Omar diz sair de cabeça erguida e com sentimento de missão cumprida ao devolver o Xingal de Tete ao Moçambola 2 anos depois, mas permanecerá em Tete até o pagamento dos honorários em dívida. O passo a seguir estamos à espera, como nos deram uma semana, para resolver a nossa questão, porque o clube nos deve, né? Nos deve salários, nos deve prémios. E depois de resolver, se assim, até se ontem tivessem resolvido, nós hoje já estaríamos em casa. Enquanto a direção não encontra um substituto para Abdul Omar e seu adjunto, a equipa está sob orientações de Ferreirinha e Sengo desde esta quarta-feira, dia em que o Xingal de Tete venceu o Ferroviário de Maputo por 2 bolas sem resposta. Está tudo dito de jornal. Obrigado pela preferência. A informação continua na STV Notícias no canal 9 da ZAP. Nós voltamos amanhã quando for exatamente 19h55. Até lá.